Mas a Sony, quando ela entra nessa briga, ela já estava desenvolvendo isso há muito tempo? A Sony, Qual que foi o, não sei se você tem essa informação, qual que foi o gatilho da Sony de entrar para esse a mundo do Sony foi o game? seguinte, isso é uma das histórias mais legais do videogame. A Sony ela fazia o chip de som do Super Nintendo, então ela já estava nesse Ok. meio. A Nintendo começou a fazer um projeto com a Sony para fazer um periférico do Super Nintendo para rodar CD no Super Nintendo, que foi o que a Sega fez com o Sega CD. Sega CD. A Nintendo queria fazer algo parecido. E o projeto já estava quase pronto, tem os protótipos, que hoje em dia são raríssimos de ter. Quem consegue ter isso é uma mega raridade, porque ele nunca foi lançado oficialmente. Fizeram só o protótipo. E aí a Nintendo percebeu uma coisa, falou, não, mas peraí, se eu fizer o CD com a Sony, eu vou ter que pagar royalties para os jogos da Sony, porque ela tinha os direitos sobre o CD. E aí quando a parada estava pronta, ela deu um pé na bunda da Sony. Aí a Sony chegou a procurar a SEGA, a SEGA virou e falou assim, isso nunca vai dar certo. Aí os caras da Sony falaram, quer saber, eu vou lançar meu próprio videogame, e lançou o PlayStation. E é por isso que o Nintendo 64 é cartucho ainda. Porque ela não queria pagar royalties pra Sony. Entendi. Sacou? Por isso que o GameCube, que veio logo depois, era mini DVD, que foi a pior coisa que eles fizeram na vida. Pra não pagar royalties, porque isso tudo tem detentores de direitos, né? CD, são mídias, né? Caramba. DVD, Blu-ray. Você tem que pagar royalties pra... Engraçado, detentora. isso é tão engraçado, porque essa história que você está me contando, eu lembro de quando surgiu o Sega CD, é um trem que não virou como virou o PlayStation, né? Assim, pô, então não era a mídia o problema, né? Porque, sim, O negócio da mídia... eu acho que era muito caro quando chegou o Sega CD, e quando chegou os CDs da Sony, parece que popularizou, porque eu acho que com a pirataria acabou popularizando. Não, sim, ou não tem nada a ver? Não tem, cara. Foi uma época muito difícil, né? A transição 2D pro 3D ela foi muito difícil. Ela foi muito 880. A gente tem jogos maravilhosos e jogos que nem tanto. A grande questão da mídia ótica que a gente não tinha na época era a qualidade de som e as famosas cutscenes, né, cara? Que a gente via verdadeiros filmes em CGI, o CGI tava super na moda, coisa que o cartucho não conseguia reproduzir. Tá. Então isso era muito legal, mas realmente a qualidade dos jogos era bastante duvidosa. Tem um amigo meu aí, colecionador, que tá vindo pra Uai também, TBT Games, produtor de conteúdo, que ele é fã, sim, do Sega CD, um dos únicos fãs do Sega CD que eu conheço. Se você conversar com ele, ele vai defender a unhas e dentes, falar, não, tem muito jogo bom. Eu não lembro de nenhum jogo muito bom do Sega CD.